Domo, meu querido e minha querida Corrais, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde irei falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei sobre o capítulo mais recente, o capítulo de número 260, um capítulo que, vamos ser honestos, ele foi muito bom. Eu acho que é um capítulo fantástico, fascinante, empolgante, porque faz uma cena esperada ser inesperada. O que eu quero dizer com isso? Dante ser salvo era algo que eu falei nos vídeos que tinha uma probabilidade alta dele não ir pra Clover para Hurt se o membro da Tríade Negra aparecesse. Isso ocorreu, foi um fato. Então a gente conseguiu acertar. Eu fiquei feliz por essa possibilidade que foi concretizada pelo Tabata Sensei. Só que aí eu fui pego de surpresa. O Zeno apareceu para salvar o Dante da Tríade Negra, e não foi do jeito qualquer. Ele salvou seu companheiro, mas ele não recuou. Ele voltou para Spade com o objetivo completo, porque ele pegou a magia restante para fazer a Árvore das Sombras ser completa para a criação dos dois mundos. E sim, eu vou chamar de Árvore das Trevas, porque é um termo muito mais fácil do que a magia que eles querem fazer. Então, com isso, você percebe, ele conseguiu pegar o Yami e o William. Pra você ter ideia, o Zeno trabalhou por completo, ele merece todos os méritos da missão, porque o Dante perdeu. Vanica ficou brincando, ele fez a missão por completo, e a gente vê que, aparentemente, pelo poder demoníaco, ele pode criar magia espacial, magia semelhante do Fígaro. E é um ponto curioso, porque assim a gente entende como que ele se locomoveu tão rápido para o reino de Clover, sendo que, aparentemente, no mapa mágico, digamos que do reino mágico, você percebe os 4 reinos, e você percebe que Clover era bem distante de Spade. Então, eu acho interessante isso, porque fica explicado, Hurt era mais perto para Tríade aparecer, só que Clover já não era tanto. Então, eu acho que fica interessante se for por magia espacial. Pra todo caso, tem meu elogio por conta de que o Zeno só saiu do reino de Hurt porque ele conseguiu o que ele queria. E isso é interessante. Querendo ou não, ele viu que não valia a pena gastar o tempo dele matando aqueles cavaleiros. E eu acho interessante, é curioso isso, porque talvez ele recuasse já pra ter o objetivo completo, ou porque alguém poderia aparecer, porque ele viu o Asta e o braço demoníaco. Então tem vários pontos. Eu ainda vou falar parte por parte, né, digamos que desse capítulo, mas já tá aqui um pouco da impressão geral. Eu acho que é interessante, muitas pessoas podem achar, mas como é que o Yami foi pego tão fácil, Haru? Por conta que eu quero que você perceba, o Yami já tá fadigado da luta. Querendo ou não, foi uma luta difícil. Pega, o Dante era o membro principal, como o Yami falou. Ele era o líder dos líderes da Tríade Negra, o usuário, né, de Akuma, que era o mais poderoso até então, né? Porque, aparentemente, o Zeno que tá mais com taxa de ser poderoso, eu acredito que vai chegar no 90%. Mas, para todo caso, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês percebam, o Yami tá fadigado da batalha que ele teve. Querendo ou não, a gente pode dizer que ele lutou contra o Dante a maior parte. O Asta só chegou no finalzinho. E tudo bem, o Asta foi o grande finale, foi graças ao Asta que a batalha foi completa, mas veja todos aqueles minutos que o Yami teve que segurar a batalha, que pode ser segundos ou minutos, forma da cronologia de Black Clover, né? A gente não sabe quanto tempo se passou. Mas, para todo caso, o que eu quero que vocês entendam é que ele já estava fatigado, sem mana, ele utilizou o Silibana Zone Black Moon, o que cansa, então ele já estava praticamente morto. Também tem o fato que ele não estava com a katana dele, então ele não poderia conduzir técnicas contra o Zeno. E também, lembremos, a magia dos ossos é desconhecida por conta de que não sabemos se é uma magia só que fere, uma magia de osso qualquer, ou é uma magia que pode restringir os movimentos da pessoa, ou apenas uma magia que perfurou o corpo do Yami e fez com que momentaneamente ele não pudesse mover o corpo dele. Também tem esse fato. Então, tem várias explicações, possibilidades do porquê o Yami poderia não se mexer, e espero que você entenda por alguma dessas que eu apresentei aqui. Para todo caso, a gente viu que então, com o Yami, né, praticamente levado, não tem muito o que acontecer, porque já gera 2 possibilidades grandes para o que vai ocorrer em Black Clover. O arco dos continentes mágicos. Por conta de que agora esse arco se torna muito mais concreto de acontecer. E muitas pessoas que estão vendo o vídeo recentemente, são corrais novos, podem estar confusos. Como assim arco dos continentes, Haru? Então, eu comentei bem pouquinho disso em live, eu acredito que na semana anterior. Mas, para todo caso, é algo que eu já venho apresentando bem faz tempo, digamos que em alguns vídeos de Black, quando foi mostrado um pouco desse objetivo. Eu quero que vocês tenham uma ideia. Se o objetivo realmente for criado e eles conseguirem extrair de alguma forma a magia de ambos os capitães do Overstar Dourado e dos Tolos Negros, acontece que o portal entre os dois mundos vai ser aberto. Assim, milhares de demônios vão surgir. E acontece que com isso, dá a possibilidade enorme, digamos que, dos Cavaleiros Mágicos, né, do continente onde Asta reside, irem explorar o mundo por conta de que foi por culpa deles em modos que eles não conseguiram, né, digamos, impedir a abertura dos dois mundos. E com os demônios do submundo indo pelo mundo inteiro, eles vão para outros continentes. E assim fica interessante porque o universo Black Clover se expande. Até o momento, ele está sendo muito desenvolvido em torno dos 4 reinos mágicos. Só que para a obra continuar, o Tabata Sensei vai ter que arrumar uma maneira de apresentar o contexto inteiro. Então com isso, a gente vai ver milhares de reinos novos, digamos, continentes. E isso chega a ser interessante porque vai ter novas formas, né, digamos que, de conhecer certos magos ou tipos de magias. Eu acho que é interessante isso, porque lembremos, o Yami não é do reino de Clover, ele é de um país estrangeiro que tem referências meio que ao Nippon, tanto pela técnica de Ki e pelo uso de uma magia rara das sombras.
Então, se pegar isso, por exemplo, você pode ver que tem milhares de lugares desconhecidos ainda em Black que pode ter muitos magos poderosos, com outros tipos de magias nunca visto. Então, eu acho que a possibilidade do continente ser criado agora, desse arco, é grande. Eu acho que sobre isso, eu já falei o que eu queria, acho que a gente pode voltar a falar isso quando se tornar mais relevante. Como você viu, eu vou sempre trazer a parte do arco dos continentes, algo que eu acredito sempre que eu ver que está se tornando relevante, mas agora é algo que vai acontecer, eu espero e acredito que seria um arco muito bacana, caso o Portal dos Dois Mundos seja aberto. Se não for aberto, obviamente não vai ter arco dos continentes, só se o Tabata meio que reinventar a obra, fazer alguma forma que o Asta vai conhecer o mundo. Mas eu acho que a possibilidade mais enorme dele ir para outros continentes seria agora, digamos que com essa abertura. Mas vamos ver, né? Eu acho que pela história, conforme está sendo desenvolvido o Asta, pode ser muito legal ele, digamos, conhecer outros lugares, ainda mais para ele domar o Akuma dele. Então, sério, se o Tabata Sensei estiver realmente pensando em fazer o arco dos continentes e desenvolver mais do protagonista, eu acho que vai ser sensacional. Mas, para todo caso, vamos esperar, né? Eu já tô meio que colocando hype, expectativas demais, e isso tem que acontecer se o Portal dos Dois Mundos for aberto e os demônios irem pelo mundo inteiro, né? Daí assim os cavaleiros que vão, digamos, viajar o mundo para ir atrás. Mas ainda é algo muito vasto, a gente não sabe ainda como pode ser desenvolvido, né? Mas para todo caso, tá aí, digamos, pequenas possibilidades. Eu já queria colocar no início do vídeo mesmo, porque é algo grande que pode acontecer. Já indo para algo mais concreto que realmente vai acontecer, eu acredito que é a volta do vice-capitão dos Touros Negros. Afinal, agora que o Yami foi levado para o reino de Spade, a chance do vice-capitão ou da vice-capitã retornar para Clover ou para o QG dos Touros Negros é enorme, é muito grande essa chance. Então eu acho que isso provavelmente vai ser mostrado, até porque ele se filtrou no quarto do Dante, ele conseguiu o que ele queria provavelmente, ele utiliza-se de magia das sombras, então provavelmente a volta dele para liderar os Touros Negros é quase que essencial. O maior problema é que pode ser que seja desenvolvida a parte já em Spade, por exemplo, o que está acontecendo com o Yami, e o vice-capitão sabe o que está acontecendo e ele tenta ajudar o seu capitão, então também tem esse lado. Assim, eles abordam a relação do Yami com o vice-capitão, como tudo ocorreu, ou eles vão pro caminho que é um pouquinho mais esperado, né, que é a volta do vice-capitão, digamos, voltando para Clover, e daí sabendo tudo que tá ocorrendo, talvez ele corra para ir para Spade, para se infiltrar novamente, ou alguma coisa assim. São pontos que a gente já pode ir abordando com o tempo, né, conforme tá sendo mostrado, e que é legal já de falar nesse vídeo, em volta do capítulo, porque é uma possibilidade muito concreta que vai acontecer agora que o Yami foi levado. Para todo caso, já para encurtar, porque a gente tem que focar no capítulo realmente, eu acho que o vice-capitão, ele vai ser muito diferente do Yami, já pra quem tem curiosidade, quer saber minha opinião. Eu acho que ele vai reformular os Touros Negros, mas ao ponto que vai deixá-los mais fortes. Eu acho que isso pode ocorrer. E acho que ele vai criticar muito a maneira como foi utilizado-se dos companheiros que viram o seu capitão ser levado. Por exemplo, ele vai criticar muito o Asta, talvez o braço do Asta. Para todo caso, são pontos esperados, né? Então não sei muito se vale a pena ainda continuar batendo nesse ponto, até porque a gente tem que esperar essa figura aparecer. Mas acredito que assim, por si só, eu já concluo um pouco do que eu espero a partir de agora que o Yami foi levado. As possibilidades altas do Arco dos Continentes é enorme, como a volta do vice-capitão para os Touros Negros também é grande para que ele os guie. Afinal, os Touros Negros não possuem ninguém no momento atual, tirando esse vice-capitão, que a gente não sabe se voltou ou não, que os lidere novamente com a ausência de Yami. O Asta, essência de protagonista shonen clichê, mas não tem o espírito ainda de liderança, a experiência do Yami. Eu vi o Asta como vice-capitão no início do time skip. No momento atual, eu vejo que ele não é um bom candidato. Eu acho que, nesses termos, ele pode estar vencendo o Yuno em termos de poder, mas em termos de experiência, como o Yuno, que já se tornou vice-capitão, eu acho que ele não tem, digamos, essa experiência ainda. E, por incrível que pareça, eles têm, digamos, que os mesmos 6 meses a ingressar nos Cavaleiros Mágicos, e eu não vejo essa figura no Asta, digamos que pra ele se tornar uma figura de peso, assim. Minha opinião, relembrando. Para todo caso, acredito que os melhores candidatos seriam Noeri ou Nero a se tornar vice-capitão, mas eu até acho que não vai ter o vice-capitão, porque o vice-capitão vai se tornar só um capitão interino, mas eu já denominei isso porque vai que eles têm que escolher alguém com a ausência do Yami, né? Então já é um bom ponto que, se realmente for concretizado isso, a gente daí fala realmente do capítulo que for mostrado. Mas o vídeo já pegou uma pegada bem diferente, vamos retornar agora pro capítulo realmente, mas já queria mostrar duas possibilidades grandes do que eu espero que aconteça a partir dos próximos capítulos com a ida de Yami para Spade. Então, eu acho que voltando pro capítulo, né, já que a gente falou um pouquinho do Asta, ele foi a minha decepção, eu acho que nessas batalhas que ocorreram. Por mais que eu tenha elogiado a parte, né, que ele fez uma troca equivalente, ele utilizou-se do seu braço para se tornar um braço do capiroto, eu acho que foi legal isso. Acontece que isso foi o poder que fez com que ele não pudesse ir à frente para salvar seu capitão. Por mais que fosse a única escolha no capítulo anterior, veja o preço que ele pagou agora. O preço não foi o braço, o preço que o Asta pagou foi ver seu capitão ser levado na sua frente, sem poder fazer nada. Afinal, ele estava lutando contra o Dante também para proteger seus companheiros, o Yami também conta, né, porque o Yami era o objetivo, e no fim, ele não conseguiu
vencer, ele só salvou seus companheiros, mas o objetivo da tríade, ele não conseguiu, digamos que, desfazer, ele perdeu em meio à batalha. E se você for ver o arco como ocorreu ao todo, o Asta perdeu quando ele se descontrolou, ele só venceu em mods porque ele derrubou o Dante, mas o Dante foi salvo, e agora ele perdeu seu capitão, ele só teve a Katana como recordação. Quando você percebe isso, realmente foi uma vitória do Asta? Foi uma vitória dos Toldos Negros? Ele ainda vendeu o braço dele, e o que adianta? O Dante foi levado. Com isso, que tipo de vitória teve? Essa a curiosidade, a minha afirmação, o meu pensamento que eu quero que você já pense sobre esse capítulo. Mas, para todo caso, eu diria que já fazendo uma conclusão aqui da impressão geral, para eu poder falar parte por parte do capítulo, eu gostei muito, mas eu gostei muito da face do Yami. Eu acho que foi uma face muito cruel, dolorosa, que doía no nosso peito, porque a gente viu que os cavaleiros tentaram de tudo, eles não conseguiram perante a força de Zeno, e assim, Yami, sem poder falar nada, mas tentando não mostrar preocupação, mas só com uma cara meio que um sorriso forçado, tentando manter uma situação calma para que os seus companheiros não se preocupassem, foi uma expressão muito bem feita que o Tabata-sensei soube fazer, e ele não pôde dizer nenhuma palavra. Então com isso, ele foi levado, o Zeno retorna para Spade e os Toldos Negros perdem sua batalha no reino de Hurt, e com isso eu diria que posso começar a falar sobre o capítulo mais recente de Black Clover, que fica mais conhecido como a derrota de Asta para Zeno. Começando a falar parte por parte sobre esse capítulo, vamos logo para o início, né? Onde o ar da vitória, o ar da paz parece surgir, mas vemos que foi devastado pelo caos e tristeza do final. Eu acho que é interessante ressaltar, por conta de que a gente vê que a Vanessa já ia se agarrar no Asta e no Yami, Firado já ia abraçá-los também calorosamente por tudo que eles fizeram, e acontece que eles elogiam, né, tudo, que Sugan, vocês foram incríveis, Kakoyakata, tipo, essas frases básicas, né? E acontece que, tipo, vocês foram muito fortes, Totemon Tsuyoi. E daí acontece que o Asta, ele tá, tipo, esgotado. O Yami elogia, né, reconhece a força dele. E acontece que daí o Asta fica, digamos, apoiado no Firado. Com esse tempo, a gente vê que o Gauchor começa a despertar. A Grace já se agarra nele, depois ela sai, mas já gera uma piada que a Vanessa diz: o que é que tá acontecendo com vocês dois aí? O chip tá crescendo, e vemos que a partir dessa cena vai gerar mais chip, né, pra esse casal em Black Clover daqui pra frente. Só que ele foi meio que abafado pela intensidade do capítulo, mas tá aí a cena ressaltada. E com isso, a gente vê que realmente a situação fica tensa, porque o Firado tá carregando o Asta e pergunta o que o Yami ia fazer ali, perto do Dante. E o Yami fala que ele vai prendê-lo e formá-lo bem, tipo, ia colocar uma corda, alguma coisa, algum tipo de magia, talvez nas sombras, para selá-lo, por conta de que ele foi um usuário muito forte, é o usuário principal da Tríade Negra, do reino de Spade, e com isso eles terão muitas informações. Só que nesse momento que o Yami ia fazer isso, quem chega? A assombração do Alvorecer Dourado, nosso querido Zeno. Ele chega, tipo, no ar, como se pegasse aqui no ombrinho do Yami e falasse: você se divertiu bastante com meu amigo, né? Mas tá na hora de você ir pra Spade, porque a gente tem que fazer nosso objetivo ser completo. E, sério, foi muito interessante essa cena, porque o Zeno pegou com a maior facilidade, utilizando-se dos espinhos perfurando o Yami, o que permitiu que ele não se movesse. A katana do Yami não estava mais em sua mão ainda, porque ele não tinha pego ela. A gente percebe que o Zeno começa a carregar o Dante da Tríade Negra e já diz: você é uma falha como líder. Afinal, como que você pôde perder para um garoto que recém descobriu seus poderes? Bom, agora eu estou aqui. Tipo, foi quase isso que o Zeno pensou. Se não foi isso que ele falou, é isso que ele pensou por dentro. E acontece que, como eu disse, o Zeno realmente é o trabalhador da Tríade Negra. Eu não lembro se eu falei isso no início do vídeo, mas, para todo caso, eu quero que você perceba. Vanica ficou brincando com uma Aurora Petica. Dante perdeu, levou um sarrafo pra um garoto que recém descobriu o modo definitivo e usou apenas no braço, só que tinha como empecilho magia das trevas. Com isso, você percebe que o Zeno teve que chegar, né, pra arrumar a situação e ganhar todos os créditos. Tudo bem, né, que o Zeno teve uma facilidade, porque o Yami tava esgotadão, foi pego de surpresa, e o Asta não podia se mover. Mas, no caso, né, ele foi forte. E com isso a gente vê que começa uma combinação de ataques, por conta do quê? Eu desejo que você se recorde. A gente vê que o Renly tá indo com a mana restante, Vanessa tentou usar o Road lá pra tentar chegar próximo do Yami, a gente vê que o Gauchor, já recém-despertado, ele utiliza-se de vários espelhos. Vemos que o Firado tá retendo-se na defensiva porque ele tá utilizando-se de magia espacial para fazer combinações de ataques ao mesmo tempo que ele tenta proteger o Asta e companhia. Só que vemos que tudo isso não adiantou. O Zeno, tipo, brincou. Ele nem precisou usar nada do seu poder demoníaco, praticamente. Embora a gente visse que ele já estava na forma transformado. Só que eu acredito que ele não estava na forma full power despertado. Então, com isso, foi a maior facilidade pro Zeno. Ele ficou segurando o William, ficou segurando o Yami, e assim ele acabou com a batalha. Mas lembrando, o objetivo dos Toldos Negros não era só salvar seu capitão. Eles perceberam a condição que eles estavam. Com o objetivo completo da Tríade Negra seria a devastação do mundo que eles conhecem. Mas mesmo assim, eles não conseguiram fazer nada. E o mais interessante é que nesse momento,
Asta, em meio a seu desespero, olhando que Zeno é tão poderoso quanto Dante porque é um usuário de Akuma, ele deseja que seu demônio forneça mais do poder porque ele não liga de trocar mais seu corpo. E isso é interessante, porque vocês lembram que eu falei que isso ia acontecer daqui 50, 100 capítulos? Então, eu acho que vai acontecer muito antes que isso se o Asta encontrar esses usuários. Por conta de que a única maneira do Asta não vender mais o seu corpo, infelizmente, é só se o corpo dele não for adaptável, como o próprio Akuma diz. Porque se o Asta tiver uma chance de poder trocar mais do corpo dele para ficar mais poderoso, eu percebi que ele vai fazer isso, porque o desespero dele fez com que ele pedisse apoio para um demônio, e isso é mais interessante. Então a gente vê que o Akuma diz que basicamente não tem mais como fazer trocas, por conta de que ele chegou no limite do corpo dele até então. Acontece que ele mal se aguenta em pé, então o corpo dele não vai suportar, então ele não vai mais fazer nada, porque ele é fraco. E assim o Asta tem a conexão quebrada com o Akuma, ele só fica olhando porque não tem o que ele fazer. Isso é algo muito legal, por conta de que o Asta em 6 meses ficou forte, mas não para enfrentar a Tríade Negra principal, e ele não se aguenta em pé após ter utilizado da Black Form definitiva, braço definitivo, o que me entristece por conta de que eu esperava que ao menos ele conseguisse ficar em pé, pegasse a espada, a katana e tentasse ir na direção, mesmo sem utilizar-se de Black Form, só a espada anti-magia. Infelizmente, o Asta não teve resistência, ele chegou no limite dele devido desde o início da batalha, mas é um ponto interessante, por conta de que ele superou seus limites nas batalhas anteriores, mas ele viu que não consegue mais se mover, porque ele já deu tudo de si, e devido ao poder que ele tem, foi o que fez com que ele não conseguisse se mover. Então chega a ser bem interessante, né? Porque o Asta tem anti-magia, e graças à anti-magia ele conseguiu evoluir, mas hoje foi a anti-magia que não permitiu que ele conseguisse seguir em frente para salvar seu capitão. E assim vemos que basicamente o Zeno pensa no Yuno, né? Eu não sei se a fala que ele diz final é semelhante para o Asta ou para o Fígaro, que ele desejava matar um dos dois, não dá pra saber, mas vemos que ele faz uma crítica aos Cavaleiros Mágicos pela recordação que ele tem do Yuno e diz que agora o tempo tá acabado, é melhor ele voltar, e volta para o portal espaço-tempo que ele criou, levando William Vengeance, Dante e Yami, fazendo com que o capítulo fosse terminado de uma maneira épica, onde a hype está criada com tristeza, onde Asta mostra sua frustração. Sem dúvidas, perfeição com hype é a definição perfeita para o capítulo mais recente de Black Clover que eu desejava ressaltar. Afinal, eu acho que o ponto-chave foi aquela despedida, o final. A cena da katana gerando uma recordação sendo uma única memória. E isso vai ser interessante por conta de que o Asta obviamente vai utilizar-se, ainda mais agora na evolução dele na Black Form, já que ele trocou o seu corpo, né? Então é um ponto interessante isso. Minha curiosidade vai ficar agora para o que vai acontecer com o Yami. Eu não sei se o Tabata Sensei vai querer matá-lo, sendo que ele poderia ter matado o Gaucher, e ele não matou o Gaucher. Senão, o capítulo, esse arco teria sido perfeito. Imagine, um companheiro dos Solos Negros morreu, o capitão levado. Teria sido extremamente pesado esse capítulo, bem dark seria o arco. Mas ele não fez isso. Então eu já não coloco expectativas altas na morte do Yami. Se ele não pôde matar um personagem principal como o Gaucher, quem dirá o capitão dos Solos Negros? Então o Tabata Sensei vai trabalhar, acho que de outro jeito, essa questão. Mas, para todo caso, eu ainda não sei o que ele pretende, como que vai ser extraído a magia, porque o Yami e o Vengeance não vão fazer uma magia contra a vontade deles, mas a Tríade Negra deve saber de um meio como. O mais curioso e interessante é que talvez a Vanica faça através da magia de sangue, como trolls, eles, ou alguma coisa milagrosamente dessa maneira. Eu acredito que, infelizmente, vai seguir aquele clichê básico, né? O Dante ainda vai ter uma revanche contra o Asta, e isso vai ser um saco de ter que ver de volta, ao mesmo tempo que vai ser bom, por conta de que vai ser uma luta solo, eu acredito, Asta versus Dante, tendo em vista que na primeira luta foi com o suporte do Yami. Acho que o Asta nessa versão evoluída é capaz de fazer com que ele atinja um outro patamar, então vai ser curioso ver o Asta enfrentando o Dante sozinho, acho que vai ser a revanche perfeita, mas para todo caso é a chance do Asta se redimir por tudo que ele fez de errado, pelo descontrole do início, pela forma que ele teve que fazer a troca dele, do braço do capiroto. Então o Asta vai com tudo para destruir o Dante na próxima luta, que eu espero que vai acontecer logo logo, tendo em vista que o líder da tríade foi salvo por Zeno. Para todo caso, Zeno não tem muito o que comentar, magia espacial é interessante, um dos poderes demoníacos que ele tem, então é o único membro até então que a gente ainda tem segredos e mistérios em torno do demônio dele, porque tanto o demônio de Dante, tanto o demônio de nossa querida Vanica já foram mostradas algumas informações, só o dele que é mais misterioso. Mas vai ser interessante porque talvez ele seja o único a atingir 90%. Para todo caso, eu diria que ainda temos que ressaltar alguns pontos em volta do Asta, né? Como a relação com o demônio dele, acho que é interessante, tá muito mais próxima. Se o Asta vai fazer questões para esse Akuma é uma dúvida ainda.
O que eu posso ressaltar é que a gente viu que o Asta chegou no limite do corpo dele, ou seja, ele só pode ter o braço definitivo do Akuma, ele não pode ter mais que isso, o que fica bom por conta de que a gente vê que o demônio, obviamente, iria fazer essa troca se ele pudesse, mas vemos que o corpo do Asta não aguentaria, e talvez se o Asta for morto, assim, o demônio não vai poder encarnar no corpo do Asta. Então, é uma curiosidade bem bacana, um ponto que a gente já pode perceber, porque pra ele precaver tanto, falar que não vai dar mais poder nenhum para o Asta, porque o Asta mal se aguenta em pé, ele atingiu o limite e fala porque você é fraco, é interessante. Eu acho que nesse sentido, né, porque o Asta não tem mais força suficiente para fazer mais da transformação demoníaca, e também como resposta, porque o Asta, desesperado, já precisava do poder demoníaco do que utilizar-se de sua própria força. Então é interessante porque em termos de convicção, realmente, o Asta foi fraco. Quer se tornar o Rei Mago, mas perdeu ideologias para o Dante ao ponto de se descontrolar e deixar o demônio tomar o controle do corpo dele. E agora, por mais que fosse a única escolha, ele teve que usar do braço demoníaco, e agora que ele saiu dessa forma, ele não se aguenta em pé e não pode nem utilizar-se, digamos que da antimagia, sem usar a transformação. Eu acho que é mais interessante ainda porque mostra que o Asta realmente foi fraco em tudo que é constituído esse personagem. Na convicção, digamos que em termos de poder, então a gente percebe que realmente o time skip deixou o Asta um pouco mais forte, mas não ao ponto de que todos precisavam para derrotar a Tríade Negra. Então, sério, eu acho que foi muito bem feita a fala do Akuma. Você é fraco, porque isso vai ficar na cabeça do Asta, isso vai remoer na cabeça do Asta. Ele vai olhar, ele vai se lembrar do capitão sendo levado, ele vai ver que o poder que fez com que ele correspondesse a essas expectativas foi o poder que cansou seu corpo ao ponto de que ele não conseguia mais se mover. Então, sério, foi muito da hora isso. E que vocês sabem no vídeo anterior que eu falei que era a única solução, mas eu quero que vocês pensem a construção como foi feita. O Asta correspondeu às expectativas em uma batalha e logo em seguida ele teve, digamos que, o prejuízo, o contrário, querendo ou não, ele foi levado. Então, sério, fica muito no começo do vídeo do que eu falei, né? No fim, ele perdeu a batalha. Para todo caso, acho que vai ser interessante isso. Fica a dúvida como o Asta irá treinar, como o Asta vai ficar poderoso, por conta de que a única escolha é o Mago de Magia das Sombras, o vice-capitão, vice-capitã, ou aquele mentor do Asta, ou algum outro personagem que vá treiná-lo, mas eu não consigo ver agora uma chave. O que eu garanto é que tem que ter um treinamento, por conta de que no momento atual eles não vão dar conta da Tríade Negra, isso é um fato, mas tem um tempo corrido, eles não sabem, agora que o objetivo está concluído, quanto tempo vai levar. Então com isso, talvez a Undine fale, se ela estiver ainda em conexão com Hurt, que há alguns dias, e talvez seja o tempo de preparação para eles fazerem algo, não dá pra saber. Eu acho que o ponto-chave de quanto eles vão poder treinar para ir pra Spade invadir, vai ser o tempo de dia para a criação da Árvore das Sombras ser criada. Então, eu acho que o Undine ficou, né, no reino de Clover, ou melhor dizendo, no reino de Hurt, peço desculpas, por conta de que ela só foi amaldiçoada, mas não acho que ela também foi levada, porque senão ela teria sido mostrado, sendo carregada ou alguma coisa assim. Para todo caso, é um mistério ainda. Mas, sério, eu acho que esse capítulo é muito, tipo, louco. A gente já pensa em possibilidades aqui pra frente, ao mesmo tempo que a gente percebe as cenas que foram mostradas. Querendo ou não, mostrar a relação do Asta e do Akuma dele foi muito propícia. É uma curiosidade a mais. Por conta de que a gente vê que é momentaneamente só a transformação, o descontrole do Asta. Então, o demônio não tem um controle nem de 1 minuto pra assumir o corpo do Asta. Mesmo acredito que tendo o braço, através dessa fala, a gente pensa, ele não vai querer assumir o corpo do Asta, vai deixar o receptáculo dele muito cansado. Então fica curioso aí a forma como o Asta vai poder se desenvolver, porque se ele chegou no limite, como que ele pode aceitar mais poder demoníaco? Ele vai ter que treinar mais o corpo? O que pode acontecer? Então eu tô muito curioso sobre isso, mas acredito que foi tudo muito bem apresentado, teve uma ceninha de comédia, né, que foi o início do capítulo, vemos o sorriso cruel de Yami e vemos que o desespero de Asta. Com isso, praticamente eu abordei tudo que queria falar com vocês e a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu espero hype sendo confirmada mais uma vez. Por conta de que a gente fica em dúvida, vai ser passagem de dias ou de horas? Como que vai ser? Eu acho que o Tamata Sensei, ele deve fazer alguma passagem de alguma maneira, por conta de que ele só introduz daí informações relevantes através de flashbacks curtinhos. Então talvez passar informação numa reunião com o Rei Mago, passou uma reunião com o Gadia, provavelmente ele deve ter sobrevivido à autoridade máxima de Hurt no momento atual, já que a Doropetica foi levada. Eu acho que passar a situação do Alvorecer Dourado, fazer uma reunião de todos os Capitães Mágicos, planejar uma invasão em Spade, eu acho que são possibilidades que podem ocorrer. Talvez uma reunião dos Touros Negros também seja bem capaz. Eu acho que essa reunião vai ser bem tensa, porque vai rolar encrenca, o Magna vai querer falar coisa, vai ouvir coisa. Talvez tenhamos uma nova versão do Asta. O que eu quero dizer com nova versão? Seu psicológico abalado, seu espírito, confiança, ou ao mesmo tempo já vai pro Shonen protagonista e ele vai se reinventar, ficar mais determinado.
através da katana, vendo que vai usá-la, treiná-la. A aparição do vice-capitão no final, tem muita coisa que pode acontecer. Eu acho que o próximo capítulo vai ser muito tenso. Vai ser um capítulo que vai tirar muita coisa nova. E, obviamente, também tem a possibilidade, se o autor quiser, focar na Tríade Negra, né? Também pode ser isso. Mas ainda é dúvida. Eu acho que é capaz dele mostrar mais o lado dos Cavaleiros e depois a Tríade Negra, ou vice-versa. O que resta é ter fé, né? Que o Yami vai conseguir sobreviver, não vai ser morto, que o Asta vai ficar forte e talvez no reencontro de Asta e Uno. Também promete isso. Pra todo caso, é que com isso é esperar agora novos capítulos para podermos conversar. Mas você já sabe, tendo novas informações, episódios, capítulos, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo da Black Clover. Mata, né?